Era uma noite escura e chuvosa, com uma densa neblina cobrindo a estrada deserta. David, um jovem viajante, estava dirigindo em sua velha caminhonete, tentando chegar ao seu destino o mais rápido possível. Ele estava exausto e ansioso para encontrar um lugar para descansar. Enquanto David dirigia pela estrada deserta, ele percebeu um farol brilhando no retrovisor. Olhou rapidamente para trás e viu um enorme caminhão se aproximando rapidamente. A visão o deixou preocupado, mas ele tentou não dar importância, pensando que o caminhoneiro apenas o estava ultrapassando. No entanto, conforme o caminhão se aproximava cada vez mais, David percebeu que não havia espaço para ultrapassagem. O caminhoneiro estava colado em sua traseira, quase o empurrando pela estrada. Sentindo-se ameaçado, David decidiu acelerar, esperando se afastar do caminhão. Mas, para sua surpresa, o caminhão também aumentou a velocidade, mantendo-se colado à sua caminhonete. A situação se tornou cada vez mais assustadora, com o caminhão perseguindo David implacavelmente. Ele olhou para o motorista do caminhão e ficou horrorizado ao ver um rosto sem expressão, com olhos vazios e um sorriso sinistro. O medo tomou conta de David enquanto ele tentava desesperadamente se livrar do caminhoneiro. Ele acelerou, desviou por estradas secundárias, mas o caminhão continuava atrás dele, sempre a poucos metros de distância. Parecia que não importava o que ele fizesse, o caminhoneiro estava determinado a persegui-lo. Com o coração acelerado e o suor escorrendo pelo rosto, David decidiu buscar ajuda. Ele pegou seu celular, mas descobriu que não havia sinal. Sentindo-se encurralado, ele viu uma pequena cidade à distância e decidiu que talvez encontrasse refúgio lá. Ao chegar à cidade, David entrou em pânico ao perceber que as ruas estavam completamente vazias. Tudo parecia deserto e sombrio. A única opção que restava era tentar encontrar abrigo em algum lugar, qualquer lugar. Ele avistou uma estação de serviço abandonada e decidiu correr para lá em busca de proteção. Ao adentrar o local sombrio e empoeirado, David sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele se escondeu atrás do balcão, rezando para que o caminhoneiro não o encontrasse. Enquanto se escondia, David ouviu o barulho do motor do caminhão se aproximando. O som ecoava por toda a estação de serviço abandonada, deixando-o ainda mais aterrorizado. O caminhoneiro entrou no local, os passos pesados ecoando no silêncio assustador. David prendeu a respiração, tentando não fazer nenhum som. Ele podia ouvir o caminhoneiro se movendo, procurando por ele. Seus olhos estavam cheios de lágrimas de desespero enquanto ele lutava para controlar seu medo. O caminhoneiro parecia estar se divertindo com a perseguição, desfrutando do terror que causava em sua vítima. De repente, David percebeu uma porta nos fundos da estação de serviço. Era sua única chance de escapar. Reunindo toda a coragem que lhe restava, ele se arrastou silenciosamente em direção à porta, rezando para que ela não rende ou alertasse o caminhoneiro de sua fuga. Ao alcançar a porta, ele abriu com cuidado e se viu nos fundos da estação de serviço, em um beco escuro e estreito. David correu o mais rápido que pôde, tropeçando nas latas de lixo e nos entulhos enquanto buscava desesperadamente um lugar para se esconder. Enquanto corria, a risada maligna do caminhoneiro ecoava em seus ouvidos, aumentando seu pavor. Ele sabia que o caminhoneiro não desistiria tão facilmente. Com a adrenalina pulsando em suas veias, David avistou um antigo armazém abandonado à frente. Era sua última esperança. Ele entrou no armazém e se escondeu entre as sombras, tentando controlar sua respiração acelerada. O som dos passos do caminhoneiro ficava cada vez mais próximo. David fechou os olhos e se concentrou em ser o mais silencioso possível, desejando que o caminhoneiro não o encontrasse. Minutos intermináveis se passaram, mas a sensação de perigo continuava. De repente, um ruído estridente ecoou no armazém, e David soube que tinha sido descoberto. Ele abriu os olhos lentamente e viu o caminhoneiro, com os olhos vazios e o sorriso malicioso, se aproximando lentamente. Com um grito de desespero, David correu na direção oposta,
desesperado para escapar daquele pesadelo. Ele atravessou corredores escuros e salas abandonadas, sem saber para onde estava indo, apenas impulsionado pelo instinto de sobrevivência. Finalmente, ele chegou a uma porta de emergência que levava para o exterior do armazém. Sem hesitar, ele abriu e correu para a escuridão da noite, sentindo o ar fresco em seus pulmões e a sensação de liberdade em seu coração. David continuou a correr, mantendo-se em movimento por um longo tempo, até que finalmente sentiu-se seguro o suficiente para parar e recuperar o fôlego. Ele olhou ao redor, percebendo que estava em um local desconhecido e distante da estrada deserta. Com o amanhecer, David finalmente encontrou ajuda e relatou o terrível encontro com o caminhoneiro. As autoridades foram notificadas, mas nenhuma pista sobre a identidade do perseguidor foi encontrada. Parecia que o caminhoneiro era apenas uma sombra sinistra que desaparecia na névoa. Mesmo depois de escapar do caminhoneiro, David nunca mais foi o mesmo. As noites eram assombradas por pesadelos e a sensação de perseguição nunca o abandonou completamente. Ele se tornou cauteloso, evitando viagens noturnas e estradas desertas, sempre olhando por cima do ombro, com medo de ver aquele caminhão sinistro novamente. David buscou terapia para lidar com o trauma que havia vivido. Com o apoio de um terapeuta especializado em traumas, ele começou a reconstruir sua vida e a recuperar sua confiança perdida. Aos poucos, ele encontrou forças para seguir em frente, sabendo que havia sobrevivido a algo terrível. Determinado a transformar sua experiência em algo positivo, David começou a se dedicar a promover a conscientização sobre segurança nas estradas e a importância de relatar qualquer incidente suspeito às autoridades. Ele compartilhou sua história em fóruns e comunidades online, oferecendo apoio e encorajamento para outros que também haviam passado por experiências de perseguição ou terror nas estradas. Com o tempo, David descobriu que não estava sozinho em sua experiência. Outras pessoas relataram encontros assustadores com um caminhoneiro misterioso, compartilhando histórias de perseguições semelhantes às que ele havia vivido. Juntos, eles se uniram para encontrar respostas e buscar justiça. Investigações foram conduzidas, mas o caminhoneiro permaneceu uma figura sombria, escapando das garras da lei. Alguns sugeriram que ele era uma entidade sobrenatural, um ser que se alimentava do medo dos viajantes solitários. Outros acreditavam que ele era apenas um criminoso extremamente perigoso, escondendo-se nas sombras das estradas. Apesar de não saber a verdadeira natureza do caminhoneiro, David se comprometeu a proteger outros viajantes, compartilhando dicas de segurança e encorajando a solidariedade entre os motoristas. Ele se tornou uma voz de alerta, lembrando a todos que a estrada pode ser um lugar perigoso e que é importante estar vigilante. Enquanto isso, em noites escuras e chuvosas, motoristas solitários ainda relatam vislumbres fugazes de um caminhão sombrio em seus retrovisores, sentindo o frio percorrer suas espinhas. O caminhoneiro misterioso continua a assombrar as estradas, um lembrete constante de que o terror pode estar ao virar da esquina. A história de David do caminhoneiro perseguidor continua a ecoar na mente daqueles que a ouvem. É um lembrete sombrio de que, mesmo nas rotas mais familiares, a escuridão pode esconder perigos inimagináveis. E, assim, os viajantes seguem em suas jornadas, com os olhos atentos e o coração cheio de cautela, na esperança de nunca cruzar o caminho do misterioso caminhoneiro novamente. David, determinado a descobrir a verdade por trás do caminhoneiro perseguidor, mergulhou em uma busca incansável por pistas e informações. Ele se conectou com outros sobreviventes e pessoas que compartilhavam histórias semelhantes, formando uma rede de investigação para desvendar o mistério que envolvia aquele caminhoneiro sinistro. Com o passar do tempo, eles descobriram relatos antigos de incidentes envolvendo o caminhoneiro em várias partes do país. As histórias se estendiam por décadas, sugerindo que aquele ser assustador tinha um passado obscuro e uma longa história de perseguição. A equipe de investigadores decidiu se aprofundar na origem desses eventos e começou a vasculhar arquivos antigos de jornais e registros policiais. Eles descobriram uma série de casos não solucionados, onde motoristas desapareceram misteriosamente ao longo dos anos.
Uma pista importante levou-os a uma pequena cidade abandonada, onde a atividade do caminhoneiro parecia ser mais intensa. Eles encontraram relatos de avistamentos e encontros aterrorizantes com o caminhão assombrado, deixando claro que aquela cidade era um ponto focal para o mal que assolava as estradas. Armados com coragem e determinação, David e sua equipe exploraram a cidade deserta, adentrando prédios abandonados e ruas esquecidas. Eles sentiam uma atmosfera pesada e sinistra, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. À medida que se aproximavam do coração da cidade, a presença do caminhoneiro se tornava mais opressiva. Sombras se moviam nas periferias de sua visão, sussurros ecoavam em seus ouvidos, e uma sensação de frio intenso percorria seus corpos. Mas eles não desistiram. Finalmente, eles chegaram a um armazém antigo no centro da cidade. O lugar parecia abandonado e decadente, mas havia uma energia escura e pulsante que os envolvia. David e sua equipe entraram com cautela, prontos para enfrentar o que quer que estivesse os aguardando. No interior do armazém, eles descobriram um ritual macabro sendo realizado por seguidores de uma antiga seita que venerava um ser sobrenatural. O caminhoneiro perseguidor era apenas uma marionete nas mãos desses cultistas, que buscavam o poder e a imortalidade por meio de rituais sombrios. Uma batalha épica se desenrolou, enquanto David e sua equipe lutavam contra os seguidores da seita, cada um utilizando suas habilidades e coragem para enfrentar o mal que os cercava. A batalha foi intensa, com momentos de desespero e reviravoltas surpreendentes. No clímax da luta, David confrontou o líder da seita, um homem envelhecido e enigmático que buscava a imortalidade através do controle do caminhoneiro. O confronto foi feroz, com David usando sua determinação e força para derrotar o líder e libertar o caminhoneiro de seu controle maligno. Com a derrota do líder da seita, o caminhoneiro perseguidor finalmente se libertou das correntes que o aprisionavam. Ele olhou para David com olhos cansados e tristes, mostrando um breve vislumbre de humanidade antes de desaparecer nas sombras. A cidade abandonada, outrora assombrada pela presença maligna, começou a se dissipar lentamente. O ar ficou mais leve, e a sensação de opressão desapareceu. David e sua equipe conseguiram desfazer o mal que assombrava aquelas estradas por tanto tempo. Enquanto a cidade voltava gradualmente à quietude, David sentiu um alívio imenso, sabendo que tinha feito a diferença e libertado aquele caminhoneiro atormentado. Ele esperava que o caminhoneiro encontrasse paz em algum lugar além do alcance dos cultistas e das sombras do passado. Com o passar do tempo, a história do caminhoneiro perseguidor se tornou uma lenda urbana, uma história contada por viajantes nas estradas escuras e solitárias. Muitos ainda sentiam um arrepio na espinha ao mencionar o encontro com o caminhoneiro, mas agora havia uma esperança renovada de que ele estivesse livre e em paz. David, por sua vez, continuou a lutar pela conscientização sobre a segurança nas estradas, usando sua própria experiência como exemplo. Ele compartilhou sua história em palestras e workshops, ajudando outros a reconhecer os sinais de perigo e a buscar ajuda quando necessário. À medida que os anos se passaram, a lenda do caminhoneiro perseguidor se desvaneceu, mas David nunca esqueceu aqueles momentos de terror. Eles se tornaram uma lembrança constante de sua própria resiliência e da importância de estar atento aos perigos que espreitam nas estradas. Embora David tenha seguido em frente com sua vida, sempre haverá histórias de caminhoneiros aterrorizantes sendo compartilhadas ao redor das fogueiras, servindo como um lembrete de que o desconhecido pode esconder criaturas sombrias e ameaçadoras. No entanto, graças à coragem de David e à sua determinação em enfrentar o terror que o assombrou, a esperança prevaleceu. E aqueles que viajam pelas estradas agora têm uma voz de alerta, uma história de superação e uma lembrança de que, mesmo nas trevas, a luz pode encontrar uma maneira de brilhar. David, agora um defensor incansável da segurança nas estradas, decidiu se dedicar a ajudar outras vítimas de encontros assustadores com caminhoneiros ou qualquer tipo de perseguição. Ele estabeleceu uma organização sem fins lucrativos chamada Safe Journeys, Jornadas Seguras, oferecendo apoio, recursos e orientação para aqueles que passaram por experiências traumáticas. Através da Safe Journeys, David e sua equipe forneceram suporte emocional,
terapia e aconselhamento para ajudar as vítimas a superar o medo, a ansiedade e o trauma resultantes desses encontros aterrorizantes. Eles também trabalharam em estreita colaboração com as autoridades locais e as empresas de transporte para promover a conscientização e implementar medidas de segurança mais eficazes. A organização Safe Journeys oferecia programas de treinamento e workshops para motoristas de caminhão, enfatizando a importância da vigilância, comunicação e respeito nas estradas. Eles também desenvolveram um aplicativo móvel que permitia aos motoristas compartilhar informações em tempo real sobre encontros suspeitos ou perigos potenciais ao longo de suas rotas. O trabalho de David e sua equipe foi reconhecido e apoiado por muitos, e eles expandiram seu alcance para além das estradas. Eles começaram a colaborar com outras organizações de segurança e grupos comunitários, promovendo a conscientização sobre a segurança pessoal em diferentes contextos. David também se tornou um palestrante requisitado em conferências e eventos, compartilhando sua história inspiradora e incentivando as pessoas a enfrentar seus medos e traumas. Ele acreditava firmemente que, ao falar abertamente sobre essas experiências, poderia ajudar a remover o estigma em torno do trauma e encorajar outros a procurar apoio. Com o tempo, a Safe Journeys se tornou uma voz influente na defesa da segurança nas estradas e na proteção das vítimas de perseguição. David continuou sua missão incansável, trabalhando para fortalecer as leis e regulamentos relacionados à segurança no transporte para garantir que histórias como a sua não fossem mais ignoradas. Enquanto o caminhoneiro perseguidor permanecia uma lembrança assustadora, David encontrou conforto sabendo que sua coragem e resiliência haviam transformado o horror que ele enfrentou em algo positivo. Ele se tornou um farol de esperança para aqueles que enfrentaram situações semelhantes, provando que é possível superar o medo e encontrar força para seguir em frente. E assim, a história de David do caminhoneiro perseguidor se tornou um símbolo de coragem, perseverança e luta contra o mal. Através de sua dedicação incansável, David deixou um legado duradouro, garantindo que as estradas fossem mais seguras para todos, e que ninguém enfrentasse o terror sozinho. David continuou a sua missão de tornar as estradas mais seguras, mas algo estranho começou a acontecer. Apesar de todos os esforços da Safe Journeys e das melhorias na conscientização e segurança, relatos de encontros assustadores com um caminhoneiro misterioso começaram a surgir novamente. David ficou perplexo e preocupado ao perceber que o pesadelo do caminhoneiro perseguidor não havia acabado. Determinado a descobrir o que estava acontecendo, ele mergulhou em uma nova investigação, decidido a encontrar a verdade por trás desses eventos perturbadores. Ele se conectou com as vítimas recentes e descobriu que as descrições do caminhoneiro e dos encontros eram surpreendentemente semelhantes aos que ele havia experimentado. Parecia que o caminhoneiro estava de volta, perseguindo e aterrorizando mais pessoas. Enquanto investigava, David encontrou referências obscuras a uma entidade sobrenatural que se alimentava do medo e da angústia dos viajantes solitários. Acreditava-se que essa entidade tinha assumido a forma de um caminhoneiro para perpetuar o terror e o sofrimento nas estradas. Determinado a enfrentar essa entidade maligna de uma vez por todas, David buscou a ajuda de especialistas em ocultismo e folclore sobrenatural. Ele formou uma equipe de caçadores de fantasmas e investigadores paranormais para enfrentar o caminhoneiro perseguidor em sua forma sobrenatural. Juntos, eles embarcaram em uma jornada perigosa para descobrir a origem e a fraqueza dessa entidade sinistra. Guiados por antigas lendas e rituais místicos, eles mergulharam nas profundezas das trevas, determinados a libertar as estradas desse mal indescritível. Inscreva-se no canal. Isto nos ajuda a criar mais conteúdos como este.